Já pega teu café porque hoje a gente vai falar de livro! Quero compartilhar com vocês 5 livros que mudaram a minha vida. E olha, um livro para mudar nossa vida não necessariamente precisa nos ensinar uma grande lição. Às vezes um livro muda nosso humor, nossa rotina, nossa forma de enxergar o mundo, nossa criatividade, ou simplesmente ele nos faz voltar a ter o prazer de ler. Por isso eu vou te mostrar 5 livros que eu amo de verdade e te contar porque cada um deles está nesta lista. Então, se você já ama ler ou se está querendo retomar esse hábito, esse vídeo é para você. Começando com um livro que, sinceramente, todo mundo deveria ler, que é As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Eu vou ser bem sincera, a capa não é legal, o título parece aqueles livros de autoajuda meio duvidosos, aqueles romances que ficam largados na prateleira do supermercado, sabe? Mas não se engane, que o conteúdo dele é incrível. Quem me indicou esse livro pela primeira vez foi minha cunhada, Leandra. Inclusive, se estiver vendo esse vídeo, muito obrigada por esta indicação. Esse livro me fez entender uma coisa muito importante. Cada pessoa se sente amada de uma maneira diferente. Algumas pessoas através de palavras, outras através de tempo de qualidade, outras através de presentes, toque físico, enfim. O mais legal é você perceber que às vezes você está dando amor para uma pessoa e ela não recebe, ela não sente esse amor da mesma forma que você está dando, porque a linguagem do amor dela é outra, ela se sente amada de uma maneira diferente. Então entender isso é fundamental para a comunicação num relacionamento. Por isso que eu acho que esse livro aqui é obrigatório para todo mundo. Isso faz muita diferença. Então ele vai abordar as 5 linguagens do amor. E no final do livro ele tem um teste. Tem um teste específico para a esposa e um teste específico para o marido para descobrir qual é a sua linguagem do amor. Quando eu li o livro eu já sabia qual era a minha linguagem do amor antes de fazer o teste. Fiz o teste só para confirmar e realmente não tem nem conversa. Meu marido fez também. E você, quando entende como a outra pessoa se sente amada, você muda a forma como você expressa amor. Entendeu? Então isso aqui faz toda a diferença. Leitura obrigatória. E o próximo livro fala sobre hábitos, que é o Hábitos Atômicos. Esse livro ele fala como construir hábitos de forma simples, sustentáveis e que realmente funcionem. O foco aqui não é ter força de vontade, porque a gente sabe que muitas pessoas querem mudar um hábito, iniciar um novo hábito, deixar um mau hábito de lado. Se fosse só questão de querer, só vai lá e faz, seria muito mais simples e todo mundo faria. E a gente sabe que não é bem assim. Então ele mostra como criar um sistema que realmente funciona e que vai ser sustentável ao longo do tempo. O que mais me marcou nesse livro é que pequenas mudanças feitas todos os dias, ao longo do tempo, elas fazem uma diferença absurda. E são justamente pequenas atitudes, pequenas mudanças do dia a dia que a gente muitas vezes menospreza. Ah, mas isso é muito insignificante, isso é muito pouco. É muito pouco para um dia, mas isso ao longo do tempo, isso vai fazer uma enorme diferença e será algo mais sustentável. Então aqui ele valoriza as pequenas mudanças e cria um sistema para que você consiga aplicar isso na sua vida. E ele dá muitos exemplos que você consegue trazer isso para a sua realidade. Esse é aquele tipo de livro que não adianta nada você ler, fechar e guardar. Você realmente tem que colocar em prática os ensinamentos que ele fala no livro, que com certeza você vai sentir mudanças reais na sua vida. Bora pro próximo livro. O próximo livro foi o único que eu li no Kindle, eu não tenho ele físico, que é Crime e Castigo, de Dostoiévski, um clássico da literatura russa. Foi o meu primeiro livro desse autor e era minha leitura preferida antes de dormir. Esse é o tipo de leitura que te prende de uma forma que eu lia, eu ficava ansiosa ao longo do dia para ter algum momento que eu pudesse pegar o Kindle para ler um pouco.
E quando chegava à noite, independente se eu estava cansada com sono, eu lia todos os dias. Mesmo que fosse uma página, mas eu tinha que ler. E às vezes eu me empolgava e quando não estava com tanto sono, eu lia várias páginas, porque assim é uma história que te prende de uma forma absurda. A história desse livro gira em torno de um jovem que comete um crime e precisa lidar com a culpa. E o que mais me marcou nesse livro foi a forma como o autor entra na mente do personagem. Então você sente os dilemas, as dúvidas, os medos. É simplesmente genial. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Eu li esse livro no Kindle e eu não fazia ideia do tamanho dele, porque eu vi a primeira vez ele aqui no Kindle mesmo, não tinha visto ainda no físico. Então eu li, ele tem 700 e poucas páginas, mas no Kindle você perde um pouco a noção do que são 700 páginas. Então eu li, quando eu terminei esse livro, que eu vi a primeira vez ele físico, eu fiquei chocada com o tamanho, porque eu jurava que ele era menor, mas ele é enorme. É um baita livro. Eu achei até que eu li rápido para o tamanho dele, mas justamente porque ele é esse tipo de leitura que te prende, você se envolve e você quer saber mais como está o desenrolar da história. E foi a partir desse livro que me despertou a vontade de ler livros de literatura clássica mundial. Então, depois dele, eu já comecei a ler outros desse mesmo autor. Então, se você nunca leu Dostoiévski e quer começar por algum, eu indico fortemente que você comece por Crime e Castigo. Louquita, não empurra não, Louquita. E em segundo lugar, um livro que destravou a minha criatividade, que é o Roube como um Artista. E a partir desse livro eu comecei a olhar para a criação de conteúdo de uma maneira diferente. Inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre este livro, porque realmente ele fez diferença na minha vida. O autor, ele mostra que a gente não precisa esperar ter uma ideia 100% original, muito menos esperar estar pronto para começar. Ele dá 10 dicas sobre criatividades, que são dicas simples, mas que se aplicadas na sua vida, você também vai perceber a diferença. Assim como o Hábitos Atômicos, esse é o tipo de livro que você precisa aplicar as dicas que ele ensina para poder você sentir diferença na sua vida. Foi a partir dele que eu comecei a ter o hábito de escrever e passar as ideias que passam na minha cabeça para o papel, ao invés de ir direto para o computador. Então eu fico quando eu tenho uma ideia, eu pego o meu fichário, eu fico rabiscando as ideias, os roteiros eu começo escrevendo também ali no fichário. Depois que a ideia já está mais formulada, é que eu passo para o computador. E também criei o hábito de, quando eu sair, levar caderno e sempre que passar aquela ideia, anotar, porque você realmente esquece se não fizer isso. Então, este livro é muito bom se você quer ser uma pessoa mais criativa. Eu indico que você leia Roube como um Artista. E em primeiríssimo lugar, que rufem os tambores, meu livro favorito da vida, que é E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Eu sou fascinada por romance policial. E esse livro, além de ser uma obra-prima, ele traz uma memória afetiva muito especial. Foi o meu primeiro romance policial. Eu li a primeira vez quando eu era adolescente. Eu peguei emprestado o livro na biblioteca da escola. Sabe aquela época que a gente pegava um livro emprestado e assinava e no final do livro vinha um cartãozinho com a data que a gente tinha que devolver? Pois é, eu acho que isso nem existe mais hoje em dia, né? E é uma pena, porque era uma sensação tão gostosa que só quem viveu isso sabe. Então, a primeira vez que eu li esse livro eu fiquei assim, fascinada, porque eu sempre gostei do gênero de suspense, sempre assisti filmes, sempre gostei de filmes de suspense. Mas nunca tinha lido nenhum livro assim. Então, quando eu li a primeira vez, eu fiquei assim, simplesmente fascinada. E depois disso eu já li vários livros dela. E esse aqui é, assim, o melhor de todos. Então, se você gosta de romance policial, um livro de mistério, um livro de suspense, aquele livro que te prende, que você quer, assim, não quer fazer mais nada da sua vida a não ser ler, esse livro aqui que eu indico. A história é sobre 10 pessoas que são convidadas para ir a uma ilha misteriosa. E lá começa a morrer uma a uma. E ninguém sabe quem está por trás disso. Então é aquele suspense psicológico que te envolve de uma forma. E o final é simplesmente um dos melhores que eu já li. Então se prepare para ficar de queixo caído com E Não Sobrou Nenhum.
Uma curiosidade, eu gosto tanto dessa autora que eu morei uma época no Chile. E lá, o primeiro livro que eu li foi justamente de Agatha Christie. Meu primeiro livro em espanhol foi de Agatha Christie. Lá é bem comum você encontrar pessoas vendendo livros usados na rua, na porta do supermercado, nas praças. Então você encontra bem fácil, livros bem baratinhos. E quando eu vi, toda vez que eu vi, eu procurava. Deixa eu ver se tem Agatha Christie. Aí quando eu encontrei, eu li, foi o meu primeiro, e depois eu comprei outro. Então tenho 2 livros de Agatha Christie que são em espanhol. Agora deixa eu compartilhar com vocês como eu decido o que eu vou ler no Kindle e o que eu vou ler no livro físico. Quando é aquela leitura para estudar, eu prefiro o livro físico, que eu gosto de rabiscar, de anotar. Mesmo o Kindle tendo essas funcionalidades de você destacar, de você fazer anotações, eu prefiro o físico, porque eu gosto mais do papel, do manual. Mas quando é uma leitura que é mais um entretenimento, não é uma leitura para você estudar, para você aprender, aí eu leio no Kindle, porque esses tipos de leituras eu gosto de ler em momentos que não caberia eu estar com o livro físico, por exemplo, antes de dormir, que eu uso uma luz vermelha no quarto e o livro físico eu não conseguiria ler. Já o Kindle eu consigo. Então, nesses momentos eu gosto de ler uma leitura mais leve, uma literatura clássica, como o que eu falei que eu li, Quem Me Castiga, eu li antes de dormir. Um suspense eu também gosto de ler antes de dormir. Porém, tem um detalhe, se a autora for Agatha Christie, aí não tem conversa. Eu quero um livro físico para fazer parte da minha coleção. Então, os de Agatha Christie eu faço questão de ter todos eles físicos para fazer parte da minha coleção. Mas sendo outros, eu posso ler no Kindle. Então, é dessa forma que eu faço a minha divisão. E esses foram os 5 livros que cada um, à sua maneira, marcaram momentos diferentes da minha vida e que eu indico para todo mundo. Então, me conta aqui nos comentários qual desses livros da minha lista você já leu ou ficou com vontade de ler. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo.